melhor, né? Retornando à reunião, determina ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores novamente, por favor. Presente. 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 Constatada a presença de quórum regimental, declaro aberta a reunião e consulto aos senhores vereadores se concorda com a dispensa da leitura da ata da primeira reunião extraordinária realizada em 21 de fevereiro de 2019. Senhor presidente, essa reunião foi tratada o quê? Eleição e Não, isso aqui é só a ata. Só da posse? É, da posse. Tá, não, Isso meu é da voto é posse. favorável à dispensa. Dispensada a leitura da ata, nos termos regimentais, a considero aprovada. Ordem do dia. Representação número 1, 2019, de autoria da mesa diretora, que representa contra o vereador Hilton Campos por quebra de decoro parlamentar. Procedo à leitura da representação e da decisão proferida pelo corregedor da Câmara, vereador Olímpio Antunes, dado inicial às apurações dos fatos. Representação contra o vereador por quebra de decoro parlamentar. A mesa diretora da Câmara Municipal de Unai, na pessoa dos vereadores professor Diego, Sila Professor e Valdir Porto, vem à presença do senhor corregedor, vereador Olímpio Antunes, nos termos do artigo 41 do inciso 2, combinado com o artigo 1, ambos da lei orgânica do município de Unai, para requerer a apuração, consequentemente, a cassação do mandato do vereador Hilton Campos, pela quebra de decoro parlamentar, pelos fatos que segue relatado e outros a serem agregados pelo senhor corregedor. O senhor corregedor, como é de conhecimento de todos, representado sempre manteve por hábito e desrespeito os maus tratos pelos seus pares. Como é de praxe da reunião do dia 9 do corrente, o vereador Hilton Campos, em meio a uma de suas crises de agressão, a parte tratou com grande respeito aos membros da mesa diretora, especialmente o primeiro secretário, vereador Valdir Porto, quando este fazia uso da palavra. Momento em que o vereador Hilton Campos tampou os seus ouvidos e fazia careta em direção aos seus colegas. Tem ainda que, durante o encaminhamento, bem como na discussão para a apreciação do projeto da lei número 35, o vereador Hilton Campos disse, em voz alta, dentro do plenário, que os vereadores, conhecidos com a base da situação, havia se reunido com o prefeito antes da votação de tal projeto, para negociar benefícios para aprová-lo. Portanto, pelas razões expostas e por mais outras que Vossa Excelência, o senhor corregedor, possa agregar durante a instrução dessas representação, e que pedimos a abertura de procedimento investigativo para apuração da prática de quebra de decoro parlamentar. E é feito, seja enviado o procedimento para abertura de procedimento adequando na Comissão de Ética dessa Casa. Unai, 18 de setembro de 2019.
fosse separado, seria até melhor, né? Até melhor para... A mesa diretora da Câmara Municipal de Unai, representada pelo vice-presidente, vereador professor Diego, pelo primeiro secretário, vereador Valdir Porto, e pelo segundo secretário, vereador Silas Professor, protocolizaram nesta casa a representação no dia 19 de setembro de 2019, direcionada ao corregedor, para requerer a apuração, consequentemente a cassação do mandato do vereador Hilton Campos, pela quebra de decoro parlamentar, nos termos do artigo 41, inciso 2, da Lei Orgânica do município de Unai, alegando que, como é de conhecimento de todos, o representado sempre manteve por hábito de respeito e os maus tratos pelos seus pares, como é despache na reunião de dia 9, corrente, o vereador Hilton Campos, em meio a uma de suas crises de agressão aos pares. Tratou com grande desrespeito os membros da mesa diretora, especialmente o primeiro secretário, o vereador Valdir Porto, quando este fazia o uso da palavra, momento em que o vereador Hilton Campos tampou os seus ouvidos e fazia careta em direção aos seus colegas. Tem-se ainda que, durante o encaminhamento, bem como a discussão para apreciação do projeto, Lei número 35, o vereador Hilton Campos disse, em voz alta, dentro do plenário, que os vereadores, conhecidos com a base de situação, haviam se reunido com o prefeito antes da votação de tal projeto para negociar benefício para aprová-lo. No dia 20 de setembro de 2019, o presidente dessa casa, o vereador Carlinhos Demóstenes, recebe a representação e publica no quadro de aviso no saguão da Câmara Municipal. Encaminha para si o corregedor para que se tomem as providências cabíveis. Durante a 29 reunião extraordinária, 29ª reunião extraordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 23 de setembro de 2019, na leitura correspondente à comunicação, o primeiro secretário procedeu à leitura e à representação número 1, 2019, de autoria da mesa diretora, em desfavor do vereador Hilton Campos, registrada no protocolo oficial número 001676/1, 2, de 19 de setembro de 2019. No dia 23 de setembro de 2019, este corregedor recebe a presente representação e dá vista para a cópia ao representado, o vereador Hilton Campos, para que, querendo apresente a defesa prévia no prazo de 10 dias úteis, no termo do artigo 16 do inciso 2 da resolução número 244, de 4/5 de 1995, a ciência do vereador se deu no mesmo dia 23 de nove de 2019. Em 24 de setembro de 2019, este corregedor protocolizar o ofício número 16, direcionado à presidente da Casa, requerendo a cópia das atas e filmagens das reuniões do mês de agosto, setembro, até presente data do ano corrente, e ainda cópia da ata e filmagem da reunião extraordinária do dia 25 de 4 de 2016, bem como cópia da filmagem, da ata e filmagem da 16ª reunião ordinária do dia 21/5/2018, especificamente no momento em que ocorreu em entreveiro, envolvendo os parlamentares Hilton Campos e Valdir Porto, inclusive cópias integral
do processo disciplinar que apurou de tal fato. No dia 24 de nove de 2019, o presidente da Casa dá ciência e defere como requer o corregedor, cuja cópia e filmagem foram entregues no dia 25 de nove de 2019, conforme a folha 4. O prazo de 10 dias úteis concedido ao representado para representar a defesa prévia venceu dia 7 de 10 de 2019, considerado a ciência do dia 23 de nove de 2019. A contagem do prazo em 10 dias úteis, sem qualquer manifestação do interessado. Na ata da 13ª reunião extraordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Unaí, realizada no dia 25 de 4 de 2016, se extrai o seguinte folha 5 até a 8. Prosseguindo, o vereador Hilton Campos, do PHS, alegou questão de ordem, arguiu e afirmou estar impedido de votar na matéria ressaltada, que, no seu entendimento, não pode ser concedida moções de congratulação e ano eleitoral. O vereador Hilton Campos, do PHS, requereu o registro do seu impedimento ao proceder à contagem dos votos para pronunciamento do resultado ao senhor presidente e asseverou ao vereador Hilton Campos, do PHS, que não há impedimento em que o mesmo teria que votar, sim ou não, ou abster. O senhor presidente proclamou os senhores vereadores ao procedimento de votação simbólica, solicitando que aqueles que aprovassem a matéria permanecessem sentados e os que discordassem se manifestassem, conforme disposto, número 1, do artigo 265 do regimento interno desta Casa. Interveio o vereador Hilton Campos, do PHS, asseverado a necessidade da Polícia Militar no recinto deste plenário para registrar a ocorrência contra o senhor presidente pelo fato de o mesmo não querer cumprir o regimento interno dessa Casa. Conforme disse em seguida, e cumprir o regimento interno dessa Casa, conforme disse, o senhor presidente proclamou, com o resultado da votação, 10 votos favoráveis, nenhum voto contrário, uma abstenção do vereador Hilton Campos, do PHS, e 4 ausências dos vereadores André Machado, PSD, Luciana Alves, do PDT, Edmilton Andrade, do PHS, e Tiago Martins, do PR. Novamente, o vereador Hilton Campos, do PHS, alegou questão de ordem e asseverou pelo seu impedimento em votar a moção de congratulação e ano eleitoral, e retirou que, no entendimento, em ano eleitoral não pode haver ortógrafa de moção de congratulação, e afirmou tratar da promoção pessoal e que não iria participar desse ato. Requereu o registro da sua manifestação de impedimento da ata. O vereador Hilton Campos, do PHS, afirmou entender que a inconstitucionalidade e ilegalidade que lhe é facultado deixa de votar sim ou não, e alega impedimento de manifestar o seu voto quando a matéria. O vereador Hilton Campos, do PHS, afirmou descumprimento do regimento interno dessa Casa por parte da mesa diretora e afirmou já ter ocorrido alteração no registro da gravação de reunião no âmbito desta Casa, que somente foi corrigida após a perícia. Ressaltou que não acredita
em certidão de escuta, de gravação, considerando que já aconteceu adulteração de filmagem para beneficiar o vereador dessa casa. O vereador Hilton Campos, do PHS, reiterou e solicitação do registro de seu impedimento de votar na matéria, e asseverando não estar votando nem sim nem não, que não deitou-se entre a bancada do piso do plenário. Após o encaminhamento da votação por parte dos atos, o vereador, senhor presidente, da parte da resolução número 244, de 4 de maio de 1995, que instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar no âmbito dessa casa. Prosseguindo, o senhor presidente ressaltou que o inciso 2 do primeiro artigo 13 prevê a censura verbal como medida disciplinar a ser aplicada pelo presidente dessa casa ou de comissão em reunião quando não coube penalidade mais grave. O vereador que perturbava a ordem ou praticar atos de infringam as regras de boa conduta no recinto da Câmara, em suas demais dependências. O senhor presidente asseverou, o vereador Hilton Campos do PHS, aplicação de medidas, necessidade cabíveis caso o mesmo continuasse perturbando a ordem. Interveio o vereador Hilton Campos do PHS. Alegando a questão de ordem, o parlamentar fez referência ao inciso 12º do artigo 158, bem como o inciso 4 do artigo 246 de todo o regimento interno desta casa, da Câmara Municipal de Unai. O vereador Hilton Campos, do PHS, arguiu e destacou que requereu o uso da palavra nos termos do disposto mencionado, para se defender contra críticas e manifestações. Dispositivos mencionados para se defender contra as críticas e manifestações, que julgou-lhe terem sido destacou que regueu o uso da palavra nos termos do dispositivo mencionado para se defender contra a crítica e manifestação que julgou-lhe ter sido dirigida pelo senhor presidente, vereador Petrônio Nego Rocha. No decorrer desta reunião, bem como para buscar que lhe seja garantido o direito de ver inserida a declaração de seu voto e em ata, segundo o vereador Hilton Campos, PHS. Foi público e notório o pronunciamento do senhor presidente de que a imprensa deve divulgar, levando ao público, os atos dos vereadores. O vereador Hilton Campos, do PHS, afirmou que o atrito foi consigo e apontado que foi pelo fato do senhor presidente descumprir o regimento interno dessa casa para praticar contra ele perseguição política, de acordo com a afirmação do vereador Hilton Campos, do PHS. O senhor presidente, que registra o voto contrário de sua parte, o vereador Hilton Campos, do PHS, sem o mesmo tê-lo feito, prosseguindo, o vereador Hilton Campos, do PHS, asseverou que o senhor presidente lhe tem negado o registro de declaração de impedimento para futuramente lhe promover
perseguição política, buscando os homenageados nas moções de congratulação, e afirmando que o mesmo vereador Hilton Campos, do PHS, votou contrário à homenagem à pessoa idônea. O vereador Hilton Campos, do PHS, ressaltou que nas votações de moções de congratulação não votou contra, e sim declarou-se impedido de votar. O vereador Hilton Campos... Não, peraí. Ressaltou que as votações das moções e congratulação não votou contra si. Declarou-se impedido por entender que, no ano eleitoral, é proibido a deliberação desse tipo de matéria. O vereador Hilton Campos, do PHS, leu e retirou o disposto do inciso 4 do artigo 246 do regimento interno dessa Casa, apontando que o referido dispositivo regimentais lhe assegura a isenção e a declaração de voto em ata. O vereador Hilton Campos, do PHS, alegou que o senhor presidente não quis fazer para prosseguir politicamente. Em seguida, o vereador Hilton Campos, do PHS, afirmou que está em perseguição política e assemelha que sofreu no ano de 2015, prosseguindo, narrou experiência pessoal de perseguição política sofrida no âmbito do partido, no qual fazia parte o PSDB, instante e erguiu ou contextualizou a situação de conflito e de violência ocorrida no transcurso da reunião partidária realizada no segundo, e afirmou o vereador Hilton Campos, do PHS, sofreu perseguição política pelos vereadores Alino Coelho, PSDB, Zé Goiás, PSDB, e também por parte do senhor José Gomes Branquinho, então presidente do PSDB, no âmbito municipal, mas que, contudo, obteve decisão judicial favorável à sua desfiliação do PSDB. Afirmou que, sendo convidado a participar em uma reunião partidária, ao se fazer presente no recinto da casa do então presidente do PSDB, foi agredido publicamente por vereador dessa casa. O vereador Hilton Campos, do PHS, afirmou que a dificuldade por parte do senhor presidente na interpretação do regimento interno dessa casa, e que, por isso, advêm as polêmicas. O parlamentar asseverou que requereu o uso da palavra para declarar o seu voto e que pediu o registro da sua manifestação em ata, apontada que, deste modo, sendo negado em manifestação em ata, apontado que, deste modo, ele sendo negado, o senhor presidente cometeu abuso de poder e perseguição política. Em seguida, o vereador Hilton Campos, do PHS, afirmou que não somente ele, mas toda a comunidade de Unai, que sabe o fato de que, no ano de 2015, foram instauradas 2 comissões parlamentares de inquérito, CPI, no âmbito dessa Câmara Municipal de Unai, e que,
ao chegar no relatório final, conforme a determinação legais, a comissão deve encaminhar esse relatório final para o presidente da Casa. O vereador Hilton Campos, do PHS, afirmou em seguida e de posse do relatório final da CPI. O presidente é obrigado a tomar providência, momento em que ressaltou que lhe houve no relatório o registro de ocorrência de crime de improbidade presidente dessa Casa e tem de pedir a cassação do prefeito municipal. Encaminha o relatório final para órgãos competentes, conforme disse. Continuando, o vereador Hilton Campos, da PHS, arguiu ao senhor presidente sobre o que foi feito, instante em que, de maneira veemente, questionou sobre o que foi feito. E um dos processos foi engavetado para proteger o vereador que está citada naquela CPI. E se, no outro caso, negociou com o prefeito municipal para ganhar a presença da mesa diretora dessa casa, dessa Câmara Municipal. Engavetou a comunicação relacionada ao relatório final da CPI. Segundo asseverou, interveio o senhor presidente, vereador Petrônio Nego Rocha, advertindo o vereador Hilton Campos, do PHS, que o mesmo, em sua manifestação, estava saindo do assunto, para o qual requereu o uso da palavra, para suscitar a questão de ordem, instante em que solicitou que se ativesse do contexto da sua questão de ordem. O vereador Hilton Campos, PHS, alegou tentativa de cercamento dos seus direitos e exercer a verança por parte do senhor presidente, momento em que afirmou que somente a população unaiense poderia fazê-lo. Terminando o tempo do vereador Hilton Campos, do PHS, para levantamento da questão de ordem, e continuamente intervieram os vereadores Alino Coelho, do PSDB, Edmilton Andrade, do PHS. Em seguida, concedido o uso da palavra, manifestou o senhor vereador Alino Coelho, do PSDB, em explicação pessoal para aclarar no sentido extensão da palavra contida na manifestação do vereador Hilton Campos, do PHS. Quando da citação de seu nome, o vereador Alino Coelho, do PSDB, e o vereador Alino Coelho, do PSDB, afirmou que a intenção de mudar as coisas como elas aconteceram, que os papéis estão se modificando, mas que fazer encenações cabe ao grupo teatrais. Existe um NAI, que tem vereadores que se acham certo em vir para esta casa legislativa para encenações, mas que não é isso que a população quer. Finalizando, ressaltou que os fatos que não são verdade denigrem a imagem não só de um, mas de todos os vereadores dessa casa. Asseverou que todos os vereadores dessa Câmara Municipal têm de ser respeitados e agradeceu ao senhor presidente o espaço lhe concedido e, em seguida, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Zé Goiás, do PSDB, para a explicação pessoal. Afirmou que respeita o colega que anteriormente citou o seu nome em sua manifestação, referindo-se ao vereador Hilton Campos, do PHS. O mesmo tinha alguma coisa e lhe disse ao vereador Zé Goiás, do PSDB, afirmou que, em um equívoco,
caso o vereador Hilton Campos, do PHS, tenha entendido em alguma fala que o mesmo vereador Zé Goiás, do PSDB, tenha dito ou pedido que saísse o vereador Hilton Campos, do PHS, do partido PSDB, e o vereador Zé Goiás, do PSDB, afirmou que isso ocorreria e o vereador Hilton Campos entendeu errado. Portanto, o respeito que ele tem, o vereador Zé Goiás, do PSDB, afirmou que antes de ser vereador já tinha conhecimento do seu Hilton Campos, do PHS, como vereador. E há muitos anos que muitos respeitaram, que muitos o respeitam. E segundo afirmou o vereador Zé Goiás, do PSDB, nada fez e não disse nenhuma palavra contra o vereador Hilton Campos, do PHS, que apenas esteve na casa do presidente do partido PSDB, quando deparou-se com uma confusão entre alguns participantes da reunião. O vereador Zé Goiás, confuso entre algumas participantes da reunião, o vereador Zé Goiás, do PSDB, afirmou que o assessor parlamentar do vereador Hilton Campos, do PHS, estava presente e tudo viu, sendo o vereador Zé Goiás, do PSDB, e constantemente convidou o referido assessor para junto intervir para separar a confusão. Em seguida, o senhor presidente, acerca da separação da confusão, várias manifestações e assunto abordado no transcurso desta reunião ordinária. Ao final, comunicou ao plenário que, no momento algum, houve constrangimento ao vereador desta casa, ou negativa de constatar o regimento do seu voto. Prosseguindo, afirmou que o vereador pode manifestar o seu voto, sendo favorável, contrário ou abster, segundo afirmou o senhor presidente, em concordância com o disposto do artigo 266, quanto ao entendimento e regimento interno dessa casa. Ainda no artigo 176, estipula as causas de impedimento de vereador em linhas gerais, sendo em apresentação, despacho e voto sobre proposições de seus interesses particular. Segundo afirmou o presidente, foi realizada pesquisa pela consultoria jurídica dessa Câmara Municipal quanto à legalidade da liberação das moções de congratulação. Restou constatado que não há ilegalidade e que, como forma de evitar penalização aos vereadores, conduta vedada ao pleito eleitoral. E foi emitida a portaria número 3.473, de 3 de março de 2016, suspendendo o protocolo e recebimento, a distribuição da moção que sugere a manifestação de congratulação, bem como a entrega de diploma por via de correspondência no gabinete ou durante a reunião, no plenário, no dia 2 de julho do dia 2 de novembro de 2016. O senhor presidente advertiu os senhores vereadores em que, de acordo com o Código de Ética desta Casa, todos devem agir com decoro parlamentar, devendo ser penalizado quem não o fizer. Grifou o nosso. Da ata da 16ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Unai, realizada no dia 21 de 5 de 2018, se extrai o seguinte na folha 9 a 12. O vereador Hilton Campos, do PHS, partilhou e parabenizou o jovem o Ander Ribeiro pela sua vinda
e participação na tribuna dessa casa. Adiante, no seu pronunciamento, o vereador Hilton Campos, PHS, apontou como culpados pelo problema de trânsito da cidade de Unai. O senhor prefeito municipal de Unai, senhor José Gomes Branquinho, e o seu diretor de trânsito, sem citar nome, ao abordar sobre a travessia urbana da diretoria de trânsito, sem citar o nome, na rodovia BR-251, o vereador Hilton Campos, PHS, teceu crítica culpando as autoridades do município de Unai, principalmente ligada ao Poder Executivo, representante do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT. Este também, sem citar nome específico, em sua manifestação. Em resumo, o vereador Valdir Porto, PTB, também parabenizou o jovem Wander Ribeiro pela sua vinda e participação na tribuna dessa casa. Contudo, em seu pronunciamento, o vereador Valdir Porto, PTB, apresentou ponto de vista divergente do vereador Hilton Campos, PHS. Segundo o vereador Valdir Porto, do PTB, nem a atual prefeito municipal e nem os ex-prefeitos andava ou anda dirigindo embriagado, causando acidente pelas ruas de Unai. Pelas ruas da cidade. Após a finalização do pronunciamento do jovem Wander Ribeiro Gomes, de imediato interveio o vereador Hilton Campos, do PHS, alegando a questão de ordem. De início, o vereador Hilton Campos, do PHS, retirou ao senhor presidente a solicitação que consiste em ata o seu requerimento, questão de ordem, conforme disse, para que os colegas referido-se ao vereador Valdir Porto, PTB, aponte o qual o vereador desta casa não tem educação. Registrou a existência de tristeza neste poder legislativo, quando na ocasião afirmou que o outro colega já foi chamado de preto, porque ia concorrer ao cargo, conforme disse o referido, esse fato ocorrido com o vereador Valdemir Silva, PMN, no ano de 2017. Referido ao processo de eleição para a composição de cargo da mesa diretora desta casa para o exercício do ano 2000, continuando, o vereador Hilton Campos, PHS, afirmou que agora vem público falando que tem vereador que não tem educação, conforme disse, e afirmou que cada um tem o seu jeito de ser, em que ele, Hilton Campos, para fazer coisa, dar nome aos boi. O vereador Hilton Campos, do PHS, asseverou e requerer, em nome deste Poder Legislativo, que o colega desse nome, desse o nome no qual o vereador que ele estava falando. Valdir Porto, do PTB, está acusando de falta de educação, conforme disse, finalizando a sua fala. Terminando a manifestação, o vereador Hilton Campos, do PHS, de imediato interveio o vereador Valdir Porto, do PTB, alegando questão de ordem. De início, disse ser pedido o uso da palavra ao senhor presidente para dar explicação ao vereador Hilton Campos, do PHS, conforme disse, sobre o protesto do vereador Hilton Campos, do PHS. O senhor presidente afirmou que ele havia concedido o uso da palavra ao vereador Hilton Campos, do PHS, em que, assim,
também concederia ao vereador Valdir Porto, do PTB. Prosseguindo, disse o vereador Valdir Porto, PTB, em seu pronunciamento: essa casa tem que aprender a ter respeito. Na hora que um fala no exercício, eu aprendi assim: quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Então vamos aprender a respeitar uns aos outros aqui. E eu calei durante 2 reuniões para não ter polêmica, para não ter aplauso e nem vaias de ninguém. Mas agora é pau, agora vamos para a luta então. Tem que respeitar, sou corregedor e vou passar a meter a canetinha também agora. Porque do jeito que está indo, está complicado. E respeitando os colegas e falando mal de colega. Quando for falar um projeto, por favor, fala do projeto, não fala de mim, mas não. Se falar de mim, agora, como diz o mineiro, vou apelar, vou até na pancada. Eu não falo de ninguém. Aqui o mineiro, vou apelar, vou até a pancada e não falo mais de ninguém. A casa agora, por favor, gostaria que o senhor fizesse silêncio, calasse sua boca quando eu falar. Tá? Me respeita, rapaz. Segundo as informações, tem, sim, vereador na casa e que não tem habilitação, cabe aos condutor e não que é advogado dos bacanas, então. Corre atrás, então, entendeu? Vai investigar, parceiro. Tá, muito obrigado. O senhor presidente anunciou a abertura do painel eletrônico para a votação em turno único da inclusão do projeto de lei número 32/2018 na pauta da ordem do dia. Interveio o vereador Hilton Campos. Foram fora do microfone, requerendo o senhor presidente que colocasse a ordem na casa. E que, se não colocasse respeito nessa casa, veria briga, conforme disse o senhor presidente. Pediu aos 2 vereadores, Hilton Campos, PHS e Valdir Porto, para que parasse com a discussão. Mesmo com o pedido do senhor presidente, no recinto do plenário, continuou a fervorosa e inflamada discussão dos vereadores Hilton Campos, PHS, e Valdir Porto, PTB. Em paralelo à realização da reunião novamente. O senhor presidente pediu calma. O vereador Hilton Campos, do PHS, novamente, e o vereador Hilton Campos, do PHS, voltou a pedir ao senhor presidente que colocasse ordem nesta casa. Conforme disse, o senhor reiterou o pedido de calma aos vereadores Hilton Campos, PHS, e Valdir Porto, do PTB. Contudo, continuava a discussão desse vereador no recinto do plenário. Paralelamente, o vereador Silas Professor, PRB, e o jornalista Robismar Pereira se juntaram ao redor do vereador Hilton Campos, PHS, também tentando acalmá-los. E na bancada da frente, a vereadora Andréa Machado, PSD, fazia um intercâmbio, pedindo ao vereador Valdir Porto, PTB, e ao vereador professor Diego, PR, que trocasse o lugar de assento no plenário. Suspensa a reunião em meio à votação da inclusão do projeto de lei
número 32, 2018, na pauta da ordem do dia, considerando incessante a discussão entre os vereadores Hilton Campos, PHS e Valdir Porto. Às 14h40, interveio o senhor presidente, vereador Olímpio Antunes, do PSC, e declarou suspensa a reunião pelo prazo de 30 minutos. No decorrer deste intervalo de tempo de suspensão da reunião, ocorreu vias de fato com lutas corporal e violência física entre o vereador Hilton Campos, PHS e Valdir Porto, no recinto do plenário. Acalmando os âmbitos, às 14h57, o senhor presidente declarou e retornou ao trabalho, constatada a presença do mesmo 15 vereadores, nenhuma ausência. Suspensão da reunião diante da chegada da polícia PM de Minas Gerais, no recinto do plenário, às 15h05. O senhor presidente declarou suspensa esta reunião pelo prazo de 5 minutos para oportunizar o atendimento e esclarecimento aos membros da Polícia Militar de Minas Gerais sobre a ocorrência de vias de fato, luta corporal entre o vereador Hilton Campos, PHS, e o Valdir Porto, PTB. Em seguida, o vereador Hilton Campos, PHS, e Valdir Porto saíram do recinto do plenário, acompanhando os policiais militares, PM, MG, para dar-lhe esclarecimento e fornecer informações quanto aos fatos acontecido no recinto do plenário, observando o exposto às 15h07. O senhor presidente declarou o retorno ao trabalho. Recompondo o quórum, foi constatado a presença de 13 vereadores, a seguir Olímpio Antunes, PSC, Paulo César Rodrigues, PSL, Valdemir Silva, PMN, Alindo Coelho, do PSDB, André Machado, PSD, Calindo Demóstenes, PTB, Eugênio Ferreira, PMDB, Paulo Arara, PSB, Petrônio Nego Rocha, PMDB, Professor Diego, PR, Chilma Nunes, PDT, Silas Professor, PRB, Tião do Rodo, PRP, ausente ao vereador Hilton Campos, PHS, e Valdir Porto, PTB. Neste instante, às 15h16, retornaram ao recinto e juntaram ao plenário o vereador Hilton Campos, PHS, e Valdir Porto, PTB. Grifou o nosso. Da data da 25ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Junaí, realizada no dia 26/8/2019, sem extrair o seguinte, folha 21 ao 24. Reiterou que seguiriam a lista de inscritos, que somente após o último inscrito falar é que concederia o uso da palavra ao vereador. Como líder, interveio o vereador Hilton Campos, PHS, alegando questão de ordem. Em sua manifestação, o vereador Hilton Campos, PHS, afirmou que o regimento interno dessa casa faculta ao líder o uso da palavra, que, ao assinar liderança, tem prioridade no uso da palavra, da qual o líder de governo, conforme sustentou o vereador Hilton Campos, PHS, afirmou que o senhor presidente deveria alterar o regimento interno para fazer do modo como disse, e afirmou que o senhor presidente estava cometendo abuso de autoridade, violando o regimento interno desta casa. O vereador Hilton Campos, PHS, reiterou que o líder tem
preferência no uso da palavra e requereu ao senhor presidente que cumprisse o regimento interno dessa casa. Ao responder o vereador Hilton Campos, PHS, o senhor presidente asseverou acerca da afirmação da disposição regimental, que determina que será concedida a palavra aos vereadores inscritos para o assunto urgente e relevante, por tempo não superou a 5 minutos, do artigo 31 do regimento interno desta casa. O senhor presidente afirmou saber do direito dos senhores vereadores e falarem como líderes, continuando afirmando que, porém, tem de ser garantido o direito de todos os demais vereadores falarem. O vereador Hilton Campos, da PHS, alegou descumprimento do regimento interno desta casa por parte do senhor presidente, prosseguindo logo adiante em sua manifestação. O vereador Hilton Campos, PHS, constatalizou acerca do ofício de sua autoria, por intermédio do qual, segundo disse, requereu informações ao senhor presidente, em que não lhe foram dadas. O vereador Hilton Campos, PHS, afirmou que iria interpor o mandato de segurança na Justiça, momento em que afirmou que acionará o Judiciário para que o senhor presidente responda por crimes administrativos e por crime de abuso de poder, determinando o tempo de 5 minutos destinado à fala do vereador Hilton Campos, PHS. O senhor presidente lhe deu esclarecimento acerca do pedido contido no citado ofício, quando ressaltou a falta de justificativa na solicitação e, tendo em vista a disposição de informações por intermédio de endereço eletrônico em sistema de transparência das contas públicas, inclusive desta casa. O senhor, ao complementar a fala do primeiro secretário, vereador Valdir Porto, PTB, relacionada à concessão do uso da palavra, bem como o uso, como seus respectivos tempo. O senhor presidente, vereador Carlinhos Demóstenes, PTB, ressaltou que a presença da diretora dessa casa é composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Pediu respeito aos demais vereadores e asseverou acerca da necessidade e importância da participação de todos os parlamentares que compõem esta casa, com a devida disponibilização e a garantia do direito ao uso da palavra nos momentos e tempos regimentais, para a manifestação de cada e de todos os vereadores. Intervieram os vereadores Andréa Machado, PSD, Paulo Arara, PSB e Hilton Campos, do PHS, reclamando e questionando o senhor presidente quanto ao tempo total desta reunião ordinária. O mesmo, diante do protesto desse vereador, o primeiro secretário, vereador Valdir Porto, PTB, tentou prosseguir com o anúncio da ordem do dia da reunião seguinte e seguiu a referida celeuma entre vereadores do plenário e vereadores componentes da mesa diretora, acerca do tempo de duração desta reunião extraordinária. E o direito dos senhores vereadores de usarem a palavra, registrando que a discussão foi encabeçada especialmente pelos vereadores Paulo Arara, PSB, André Machado, PSD e Hilton Campos, PHS, e que no decorrer o tempo acabaram, envolvendo o vereador Valdir Porto, PTB, professor Diego, PR, Olímpio Antônio, PSC e Petrônio Nego Rocha, PMDB,
grifou o nosso. Data da 27ª reunião extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Unai, realizada no dia 9/9/2019. Se saiu o seguinte, folha 28 a 33. Interveio o vereador Hilton Campos, PHS, alegando questão de ordem. Em seu pronunciamento, o vereador Hilton Campos, PHS, afirmou que o senhor presidente indeferiu o seu requerimento de pedido de vista, sem fundamentação. Afirmou que o vereador tem garantido o direito de recurso ao plenário, dentro do prazo de 48 horas, entre outros argumentos. Afirmou que o senhor presidente está comprometendo o Poder Legislativo por violação e para fazer a vontade de um prefeito que está respondendo por improbidade administrativa e um Poder Legislativo que não põe os parentes da Prefeitura Municipal para fazer a vontade do prefeito, conforme diz. O vereador Hilton Campos, do PHS, solicitou ao senhor presidente, vereador Carlinhos Demóstenes, do PTB, que recebesse ao seu recurso, Hilton, ao plenário, para ser submetido ao mesmo dentro do prazo regimental de 48 horas. O vereador Hilton Campos, PHS, afirmou que o senhor presidente não lhe dá o seu direito de exercer a vereança e reiterou o pedido para que receba o seu recurso para que venha a ser apreciado pelo plenário desta casa. O vereador Hilton Campos, PHS, afirmou que está ocorrendo cerceamento por parte do seu presidente do direito de acesso à matéria, segundo afirmou o vereador Hilton Campos, PHS. Ao comentário que os vereadores foram à reunião com o prefeito municipal para meter a mão no orçamento de Unai e que não poderia aceitar, e conforme disse, interveio o vereador Tião do Rodo, patriota, alegando questão de ordem. Em pronunciamento, o vereador Tião do Rodo, patriota, afirmou que o vereador que lhe antecedeu falou em reunião para a venda de cargo de prefeitura municipal, mas que pessoalmente não foi Tião, e nenhuma reunião e que foi de acordo com a sua consciência. O vereador Tião do Rodo, patriota, argumentou acerca da liberdade de voto de cada vereador e afirmou não ter havido nenhuma negociação e afirmou e exigiu respeito. Interveio o senhor presidente, vereador Carlinhos Demóstenes, PTB, e afirmou não estar entendendo o fato de os senhores vereadores estarem falando sobre a reunião e se aconteceu ou não. Em sua manifestação, o vereador Silas Professor, PRB, pediu respeito aos senhores vereadores e afirmou haver vereador que quando fala, os outros escutam, mas que quando o outro fala, não sequer escuta. E afirmou que o respeito tem que ser mútuo. E o vereador Valdir Porto, do PTB, afirmou que a mesa vereadora, a mesa diretora, irá tomar as providências devidas com os vereadores, que estão fazendo brincadeira com esse horário público. A exemplo de tapas e exemplo de tampar os ouvidos para não ouvir a verdade, saindo do plenário fazendo gozação. Dirigindo-se o vereador Hilton Campos, PHS, o vereador Valdir Porto, PTB, afirmou ter apeitado o prefeito municipal e ter apeitado o vereador Olímpio Antunes, PSC, para falar da sua pele, mas que nunca mais o fará o que arrependeu-se amargamente, disse vão,
referindo-se aos membros da mesa diretora, denunciar ao corregedor dessa casa e que vão encaminhar toda a palhaçada que tem sido feita em plenário, conforme disse o vereador Valdir Porto, PTB. E afirmou que o plenário, afirmou que tem vereador que tem 20 anos de casa e não conhece o regimento interno dessa casa. Asseverou haver vereadores que falam demais e que agem pouco. Disse a respeito a todos os vereadores, afirmou que em instante viria a votação para a inclusão do projeto na pauta da ordem do dia e que, em relação a brincadeiras e aos que tem feito vereador no regimento deste plenário, que o mesmo receberá a notificação, posto que tudo será encaminhado ao corregedor dessa casa, conforme disse o vereador Hilton Campos, PHS. Asseverou que já tinha sido votado o requerimento para incluir o projeto de lei número 35/2017 na pauta da ordem do dia, continuando afirmando que o senhor presidente faz a vontade do prefeito municipal e que faz vontade 2 vezes o mesmo objeto, mas que era para esse e sua filha do senhor presidente, vereador Carlinhos do Demóstenes, do PTB, estava na Prefeitura Municipal de Unai. Ganhando muito bem. O vereador Hilton Campos, PHS, afirmou isso. Anula esta reunião, asseverou ser bom, posto em que ele iria pedir a anualidade desta reunião e questionando o seu presidente sobre a atual assessoria para auxiliar na conduta da reunião. Argumentou e reiterou que a votação daria causa à anualidade da votação da matéria do projeto de lei número 35/2017. Afirmou que a aprovação do projeto da lei número 35/2017 beneficiaria empresário, alegando nepotismo, cruzando entre a Prefeitura Municipal a esta casa, e afirmou que denunciará o fato do Ministério Público o senhor presidente, vereador Carlinhos Demóstenes, PTB, e afirmou em seguida o jurídico desta casa, o ritual regido para a reunião. Em seguida, o senhor presidente ressaltou que a consulta, a sua assessoria chegou à conclusão que o vereador Hilton Campos, PHS, tem razão, afirmou não ter necessidade de votação do regimento de número 2005/2019, em que assim passaria a votação da matéria do projeto, conforme disse, e reiterou ter razão ao vereador Hilton Campos, PHS, em sua observação, e agradeceu e grifou o nosso. As folhas 41 a 190 tem-se cópia dos autores da representação do número 1/2018, que o vereador Valdir Porto interpôs em defavor ao vereador Hilton Campos, no dia 23/5/2018, requerendo a instauração de processo disciplinar e a aplicação de cassação de sanção correspondente à infração quebra de decoro parlamentar, cometida pelo representado. No entanto, no dia 14/9/2018, o vereador Valdir Porto protocolizou o requerimento número 451/2018, solicitando ao presidente dessa casa a retirada da representação com o seu consequente arquivamento. Com fluxo, no artigo 246, inciso 8, da resolução número 195 de 1992, da folha 183 a 184.
no dia 19/9/2018, o presidente dessa Casa indeferiu o pedido do vereador de retirada e arquivamento da representação sobre argumento deste, dentre outros, de que a folha 185, nessa senda, entendo que, na mesma forma e interesse da população, obter uma resposta ao ocorrido dentro do plenário desta Casa, ou seja, não se pode ter como normal uma agressão deflagrada por um vereador contra o outro. E é direito do povo em obter a resposta dessa presidência. E, do mesmo sentido, a obrigação, a minha, é emprestá-la. O vereador Valdir Porto interpôs o recurso ao plenário referente à decisão monocrática do presidente da Casa, do dia 21/9/2018, folha 186 a 188, o qual foi recebido e aprovado durante a reunião extraordinária realizada no dia 24/9/2018, ficando a representação arquivada nos termos desse despacho da folha 190. Em análise à documentação acostada aos atos, verifica-se que o vereador Hilton Campos, na legislatura atual e na passada, está em constante atrito e discussão calorosa com os demais vereadores e membros da mesa diretora durante a reunião da Câmara Municipal, compondo-se de maneira contrária a quem ingressa voluntariamente na vida pública, porque nela ingressa e deve passar a agir com os deveres e responsabilidades de homens públicos, em respeito à preservação da imagem do parlamentar. Miguel Reale, 1969, do 89, de maneira acertada, expôs a função de defesa de decoro parlamentar, advertindo, no fundo, a falta de decoro parlamentar e de falta a decência no comportamento pessoal capaz de desmerecer a Casa dos Representantes e incontinência. Conduta, embriaguez e etc. A falta de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expor a crítica infundada, injusta e remediáveis, de forma inconveniente. Grifou o nosso. Nelson de Souza Sampaio refere-se ao decoro como uma moralidade exterior ou expressa externa, da honradez ou alto respeito. Não se trata de coisa que se passa no fórum íntimo de cada um, mas de comportamento, de atitude que, pelo seu caráter incompatível com o bom proceder de um parlamentar, acabam por dispor contra a própria reputação da instituição. A Lei Orgânica Municipal, do artigo 41, inciso 2, em total simetria com o artigo 55, inciso 2 da Constituição Federal, dispõe que perderá o mandato o vereador, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Ao recorrer ao dicionário quanto ao conceito de decoro, verifica que o segundo, o raiz, decoro significa recato do comportamento, decência, acatamento das normas morais, dignidade, seriedade e nas maneiras com postura e requerida para exercer qualquer cargo ou função pública, conforme Aurélio. Decoro significa
correção moral, compostura, decência, dignidade, nobreza, honradez, brio, pudor, o dicionário da Academia das Ciências de Lisboa. Define decoro como respeito pelas boas maneiras e pelas conveniências sociais, compostura no modo de estar, de comportar, conforme Maria Helena Diniz. Dicionário jurídico. Decoro, na linguagem jurídica em geral, quer dizer honradez, dignidade ou moral. Decadência, respeito e a si mesmo aos outros. Portanto, quando se trata de decoro parlamentar, a palavra está diretamente ligada ao tipo de comportamento, vale dizer, seriedade nas maneiras, respeito pelas boas maneiras, em defesa da instituição da República, no caso, especificamente, um dos seus poderes, o legislativo. E é certo que o artigo 39 da Lei Orgânica do município de Unai afirma que os vereadores são violáveis por suas opiniões, palavra e voto no exercício do mandato, na circunscrição do município reproduzido o texto constitucional, artigo 53 da CF, mas imunidade não é absoluta e sofre uma limitação explícita no caput do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, que afirma incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao vereador ou percepção de vantagem indevida. Assim, o parlamentar é inviolável por suas palavras. O abuso pelo uso da palavra indevidas pode caracterizar a falta de decoro. Ressalta que, durante a 13ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Unai, realizada no dia 25 de 4 de 2016, o novo vereador Hilton Campos, após polêmica com o presidente da época, o vereador Petrônio Nego Rocha, sem argumento fundamentado, e afronto o regimento interno desta casa. Deitou-se entre as bancadas no piso do plenário, a oportunidade em que o presidente, com base no Código de Ética, alertou quanto à censura verbal como a medida disciplinar a ser aplicada quando não coube penalidade mais grave o vereador que perturbava a ordem ou prática os atos, que infringia as regras de boas conduta no recinto da Câmara ou em suas demais dependências, bem como asseverou o vereador Hilton Campos a aplicação de medidas necessárias e cabíveis, caso o mesmo continuasse perturbando a ordem. No outro episódio envolvendo o vereador Hilton Campos, que merece destaque, ocorrido na 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Unai, que ocasionou, após a inflamada ser fim de discussão em vias de fato, com lutas corporais e violência física, entre o vereador Hilton Campos e o Valdir Porto, no recinto do plenário. Os dois vereadores saíram do plenário acompanhando a Polícia Militar, para dar-lhe esclarecimento e fornecer informações quanto aos fatos acontecidos no recinto do plenário. Além de mais, durante a 25ª reunião ordinária, realizada no dia 26 de 8 de 2019, o vereador Hilton Campos novamente discute com o presidente da Casa, sem razão fundamentada, uma vez que o presidente estava apenas buscando manter a ordem, observando e cumprindo o regimento interno. O vereador Hilton Campos continuou com a discussão, ainda contextualizou acerca de um ofício
de sua autoria, que requereu informações ao senhor presidente que lhe foram dadas, ou seja, desvirtuou completamente do assunto e debate, tumultuando ainda mais a reunião. As demais, no dia 9/9/2019, durante a 27ª reunião extraordinária, o vereador Hilton Campos novamente abre a discussão e alega estar ocorrendo cercamento por parte do presidente, direito de acesso à matéria e exercício à vereança, acusando-o de estar comprometendo improbidade administrativa durante essa reunião. Observe como, nas demais, que na maioria das vezes o vereador Hilton Campos utiliza-se da questão de ordem para tratar de outro assunto, inclusive questões pessoais, fugindo do debate do projeto em pauta e acusando os demais vereadores e mesa diretora de algum fato. Artigo 2º, o inciso 9 da Resolução número 244, de 1995, que instituiu o Código de Ética, o decoro parlamentar, dispôs que não são deveres fundamentais do vereador, dentre outros, trata respeitosamente a mesa e os demais membros da Câmara. O artigo 4 da Resolução 244 de 1995 trata-se do que considerado incompatível com a ética e o decoro parlamentar, como, por exemplo, o abuso de prerrogativa prevista na lei orgânica do município e descumprimento dos deveres inerentes ao mandato. Dessa forma, considerando, cabe a esse corregedor, conforme a previsão do artigo 6º da Resolução número 244 de 1995, zelar pelo cumprimento desse Código de Ética e decoro parlamentar e corrigir o uso do abuso dos vereadores, promovendo-lhe a responsabilidade decido pela admissibilidade da representação número 1/2019 e concluo que houve quebra de decoro parlamentar em razão pela qual encaminho esta representação ao presidente do Poder Legislativo, a fim de distribuir à Comissão da Ética e Decoro Parlamentar para que, nos termos do artigo 16 da Resolução número 244 de 1995, torne-se devida providência. Unaí, 10 de outubro de 2019. Vereador Olímpio Antunes, corregedor. Determino o envio de cópia da representação ao vereador Hilton Campos, notificando para apresentar a defesa escrita e oferecer provas no prazo de 10 dias úteis, contando a partir da sua ciência, conforme o inciso 2 do artigo 2 da Resolução número 244, de 4 de maio de 1995. Encerrada a ordem do dia, nada mais havendo para tratar, declaro encerrada a reunião e agradecendo a presença de todos. Que hora agora? Às 15h04. 15 horas e 4 minutos.